ele é uma iniciativa aí que já tem bastante anos aí no mercado, né? É uma iniciativa open source, onde um conjunto de ferramentas, né, focadas aí no design de circuitos eletrônicos, né, fazem aí, possibilitam que a gente faça o esquemático, o layout de PCB, tá? E esse projeto, ele já vem há algum tempo, né, como eu disse, ele é mantido aí por algumas instituições, né? A principal que mantém esse projeto é o CERN, lá o acelerador de partículas. Então, o pessoal do CERN, colaboradores do CERN estão à frente ali na liderança, e o CERN também apoia com recursos financeiros. Então, demorou assim, um tempinho assim, para o projeto engajar, mas há uns 3, 4 anos eles começaram a colocar mais dinheiro e o projeto começou a alavancar. Então, hoje, o projeto ele é mantido por mais empresas até. Deixa até eu clicar aqui. Aí, ó, aqui é o site, né? A gente tem todas as informações aqui. Então, ele é um conjunto de ferramentas. A gente vai ver que tem mais ferramentas do que somente o programa de esquemático, o layout e também de visualização 3D. Tem outros programinhas também que ajudam a gente caso a gente precise, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem toda a parte da história tal, do projeto. Então, ó, ele começou faz bastante tempo, em 92. Então, tem muitos anos aí, mas foi dos últimos anos para cá, né, 2015 em diante, principalmente, que ele começou a ganhar mais notoriedade aí na comunidade e ser uma das principais ferramentas aí usadas hoje na comunidade maker, né, principalmente maker iniciantes aí. Então, como eu disse, tem algumas instituições que são, né, apoiadoras do projeto de diversas formas, também com recursos financeiros, dentre elas o CERN, Raspberry Pi Foundation, Arduino, essa Glasses, a DigiKey, essa Eisler, que também é uma fabricante de PCB na Europa, a Techsploration, que é uma instituição para ensino, Next PCB, Systems 76, que é uma fabricante de computadores que também tem um sistema operacional, que inclusive é o que eu estou usando aqui, o Pop! OS. A Washpark também é uma fabricante de PCB, mais para protótipo, lá dos Estados Unidos. Aí tem o KiCad Service Corporation e essa outra aqui, o Weblate. Entre outras instituições que não aparecem aqui e também a comunidade. Mas, dentre essas aqui, o que eu sei que as empresas que mais colocaram dinheiro no projeto, que apareceu na comunidade, né, algumas não divulgam, mas a DigiKey foi a que recentemente fez um aporte de maior recurso financeiro no projeto. Então, isso possibilitou, né, que fossem contratados aí horas de desenvolvedores, né, para que o projeto alavancasse. Então, por isso que nesses últimos anos aí, a gente teve uma evolução grande no projeto, mais pessoas trabalhando, desenvolvendo. E aí, né, com essa grande comunidade, né, no projeto envolvido, a gente tem bastante recursos que são criados, né, pela comunidade. Então, tem bibliotecas, né, a gente tem diversos tipos de bibliotecas, tanto bibliotecas já integradas, mas com bibliotecas que você pode adicionar depois. Tem ferramentas externas que podem facilitar a nossa vida também. Então, por exemplo, se você quiser converter um projeto do Altium para o KiCad, esse aqui, não sei muito bem o que é. Enfim, tem outros aqui para integração com o FreeCAD. Esse daqui levanta o custo, pegando aí a cotação em alguns fornecedores. Enfim, tem algumas ferramentas que a comunidade vai desenvolvendo. Tem uma que depois eu vou mostrar para vocês na parte de PCB, que é bem legal para você ver a BOM e já ver a placa também, onde está, na verdade, onde está o componente na placa, tá? Então, tem muito recurso interessante. É uma ferramenta, assim, que não é, né, comparado aí com a melhor ferramenta de mercado hoje, que é o Altium, ela deixa a desejar,
Mas para projetos simples, né, até de média complexidade, ele atende muito bem. Tá? Dá para fazer placas aí bem interessantes. O pessoal está fazendo muita placa até, com bastante layers, com trilhas bem pequenas tal, e está atendendo, tá? E isso, o projeto vem crescendo bastante. Quando começou, né, a época do movimento maker, né, essa divulgação toda de circuitos eletrônicos, quem estava no mercado forte era o Eagle, né? O Eagle, ele vinha naquela proposta, ele tinha uma versão freemium, né? E aí o Eagle ainda não era da Autodesk, mas aí depois que a Autodesk comprou, teve umas restrições lá, em questões de licenças e também acho que também dessa versão freemium, e acabou que isso abriu mais possibilidades aí para o KiCad ganhar posição nessa comunidade maker, tá? Então, hoje, muitos dos projetos aí Open Hardware já estão usando essa ferramenta como ferramenta aí de desenvolvimento, tá? E ela é bem bacana. Quem não instalou ainda, né? É só vir aqui em Download e ela funciona em diversos sistemas operacionais e o processo de instalação é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Então, é bem tranquilo. Então, para quem não instalou ainda, é só seguir aqui, Download e escolher o sistema operacional, baixar alguns aqui, acho que tem, né, se for no Linux, tem algumas instruções para você fazer. Eu recomendo que, para quem for trabalhar, use a versão estável, né? Então, essa versão. Eles têm algumas, na verdade é essa aqui, né? Tem algumas versões que eles colocam para teste, né? Mas é para quem já quer ficar testando os novos recursos, né? E logo eles vão lançar uma nova versão que vai trazer uma repaginada no layout do KiCad e também mais recursos, tá joia? Então, recomendo aí que vocês instalem, para quem não instalou, seguindo aqui a própria documentação que já está aqui no KiCad. O que mais que a gente pode ver daqui? Então, tem na parte de help, tem bastante documentações, tá? Então, dá para seguir os primeiros passos, tem uma documentação mais detalhada. Aqui tem uma documentação para cada recurso. Então, quer começar, quer entrar mais na parte do esquemático, aqui, mais outras ferramentas, tá? Então, se tiver alguma dúvida mais específica que a gente não consiga tratar aqui, dá para entrar aqui e dar uma pesquisada. Tem já traduções, tá? Então, para algumas línguas aí. Tá faltando a comunidade brasileira dar um apoio aqui, né? Então, a gente pode até ajudar nessa tradução. E dá para também filtrar aqui na documentação pela versão. Tá joia? Então, aqui é algo interessante. Tem um fórum que é bem bacana também, tá? Se você quiser acompanhar o fórum, esse fórum aqui, esse aqui em inglês, rola bastante discussão aqui, tá? Então, é um ponto também que se você quiser, sei lá, interagir mais com a comunidade do KiCad, entra nesse fórum que tem discussões aí bem interessantes e o pessoal mantém aí, inclusive aqueles apoiadores, entre outros. Esse cara aqui, o Chris Gamel, é um youtuber, na verdade é um desenvolvedor que tem um YouTube bem famoso também por divulgar o KiCad, ele apoia, inclusive nos eventos e tal, entre outros caras aqui que dá para conversar com as figurinhas aí da comunidade, tá? Que mais? Acho que é isso. O resto eu recomendo que vocês entrem depois aqui com mais detalhes, para buscar mais informações. Tem aqui o blog, que de vez em quando eles publicam algumas notícias, né? Não é tão frequente, mas principalmente quando os novos releases, algumas entrevistas, como esse cara aqui da Fedevel, o Robert Feranek, que é fera no Altium, mas ele também falou do KiCad, dá para ver a opinião dele aí. E é isso, pessoal. Então, aqui são os caminhos para chegar na ferramenta e documentação, comunidade. E também, se você quiser doar, também dá para doar por aqui.
Hoje, o KiCad está dentro do Linux Foundation, tá? Então, eles colocaram o projeto para dentro, e aí acaba que com esse processo de estar, né, dentro da Linux Foundation, o processo de doação da comunidade fica mais fluido também. Agora, a parte de desenvolvimento, né, aí tem que ver, é mais a parte de software, né, então os desenvolvedores aí trabalham com o KiCad, o pessoal é bem parte mais de avançada de programação, muitos deles nem fazem placa de circuito impresso, né, mas tem aqui também, caso você queira entrar nessa área, também como contribuir, sei lá, até, dependendo, dá até para trabalhar lá, né, já que agora tem recursos financeiros, beleza? Então, esse é os caminhos aí. Então, a gente vai ter o esquemático, que a gente vai trabalhar desenvolvendo aqui toda a parte esquemático. Esse esquemático ele é separado do layout. Aí a gente vai ver o processo de como fazer, né, a integração, né, como é que eu posso falar? O mapeamento aqui do footprint do componente com o símbolo, né, para que na hora que você traga o netlist para cá, ele carregue conforme as bibliotecas. Isso a gente vai fazer o processo. E também tem uma parte de visualização 3D que é bem interessante, que ajuda em alguns casos aí, e também você consegue exportar esse arquivo 3D e aí usar no outra ferramenta, né? Como a gente fez, o Alexandre Aravecchia pegou, que a gente gerou da Frazania Do It Yourself, para ele trabalhar lá no FreeCAD para gerar os cases em 3D. Então a gente vai ver, né? No caso aqui a gente tem uma necessidade do projeto para fazer, que é fazer um shieldzinho para facilitar a vida de quem vai gravar o microcontrolador. A gente vai começar fazendo esquemático, depois a gente vai fazer, verificar se a gente tem todos os componentes, né? A gente vai usar o que tem na biblioteca aqui, depois a gente pode até ver como desenhar quando não tem. Depois a gente vai ver alguns requisitos do projeto, da placa, vai fazer o roteamento, vai fazer a revisão, vai gerar os gabbers, aí BOM já poderia ter gerado aqui atrás, tal, mas enfim, a gente pode, é um processo também que é a lista de materiais, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nesses 3 dias. Tem um workflow aqui não vai dar para ver muito bem, mas está lá na documentação. Se vocês acessarem a documentação lá do KiCad, dá para ver esse workflow que ele mostra como que é o processo aqui, que é basicamente o que a gente falou, mas com mais detalhes aqui para você trabalhar, tá? E aí tem alguns pontos, tô lá na PCB, quero trocar um componente, o que eu faço? Então, tem esse fluxo aqui, a gente pode ver também na prática ali, tá? Mas fica de dica para vocês, se alguém quiser ver com mais detalhes, esse documento está lá na documentação do projeto. Instalação a gente já falou. Aí tem as bibliotecas, tá no GitHub. Geralmente, essas bibliotecas já vêm na instalação, tá? Mas você pode escolher também se você quer carregar ou não, principalmente no Linux. No Windows eu não lembro como é que é, se no processo de instalação ele pergunta, mas tem lá os repositórios de cada uma aí, símbolos, footprints e 3D. Então aqui a gente abre a parte de entrada, né? Então aqui a gente vai ver a árvore do nosso projeto que está ativo. Tem aqui né, os ícones tal, para a gente entrar nos programas, né, de cada um, tem até atalhos, né, teclas de atalhos. Aqui são os programas, né, então, de esquemático, editor de símbolo, PCB, editor de footprint. Esse aqui para visualização de Gerber. Esse daqui é para a gente carregar imagens em bitmap, JPG e transformar no formato que a gente vai colocar na placa. Aqui é a ferramenta que até a gente conversou esses dias lá no Discord sobre, né, calculadora, né? Então tem alguns cálculos, a gente pode ver depois que dá para aproveitar daqui. E aqui dá para a gente editar layout da página, tá? Então, para a gente começar, a gente vai criar um novo projeto. Então, eu vou aqui, novo
projeto. Poderia ter templates, né? E aí criar templates, mas no nosso caso aqui é novo. Eu vou colocar aqui nessa pasta. Deixa eu criar aqui. Shield at the time, alguma coisa assim. Vou criar e vou salvar aqui dentro. Vou deixar separado porque a gente pode depois lá no GitHub colocar mais informações fora. Beleza? Então aqui a gente iniciou o projeto, ele já carrega para a gente 2 arquivos, um do esquemático e outro da PCB, tá? Então, conforme a gente viu lá no fluxo, a gente vai começar trabalhando pelo esquemático. Eu posso dar 2 cliques aqui, ou posso clicar aqui, ele vai abrir o esquemático, tá? Então ele já carrega aqui, inclusive já traz uma folha aí no padrão, aí não sei qual que é o tamanho, mas já traz aqui com legenda e tal, né? Essa folha, tá? E a gente vai começar a colocar informações. Então, o fluxo aí até aqui tá tranquilo. Beleza. Vou começar as informações. Eu vou começar aqui colocando informações relacionadas ao projeto que vão mais para a parte de documentação. Eu posso, nessa página aqui, né, então, Page Settings, trocar, sei lá, eu quero trabalhar com um papel diferente, né, que tem mais espaço, A3, por exemplo, tá? Tem que lembrar que depois você vai, se você for imprimir isso, dependendo, né, o A3, os componentes vão ficar pequenininhos ali, se você imprimir no A4, enfim. Então, tem que tomar cuidado com o tamanho da folha. Geralmente eu uso o A4 aqui. Aqui você pode também mudar o formato, se é landscape ou paisagem ou retrato, né? E aqui a gente começa a colocar informações. Então, coloca aqui a data que foi desse projeto. Aí, sei lá, você pode, se você tiver um forma de controle de revisão, então, sei lá, 1.0. Aqui o título, então, o nome do projeto, por exemplo, Shield at the Time. Vou colocar Shield at the Time 85. Vou colocar franzininho aqui. E aí tem mais comentários que dá para colocar mais informações. Tá? Dá o OK aqui, ele já vai carregar essas informações aqui. Tá? Dá para você mudar esse layout e aí você colocar o logo da empresa aqui e tal, algumas coisas que você pode colocar mais para customizar o seu projeto mais ainda. Perfeito? Beleza, então aqui nós temos a parte da nossa folha, onde nós vamos colocar os componentes. Tá joia? Então, como que eu vou colocar os componentes? Né? Então, eu preciso ir atrás desses componentes. Assim, dá para a gente ir trabalhando, né? Para quem tem mais fluência, às vezes usa pouco o mouse. Você vai começando a pegar as teclas de atalho, né? Decorar, e aí você começa a ser mais ágil no processo. Mas aqui a gente vai fazer clicando, depois vocês vão... dá para vocês estudarem, tem aqui a... Deixa eu ver onde é que está. A lista de atalhos, né? Ctrl F1, e aí dá para ir automatizando. Eu vou falando alguns aqui, mas a gente vai sempre atrás aqui do recurso no ícone. Então, para a gente colocar um componente aqui na placa, a gente vai aqui em Place Symbol, tá? Mas, o que eu vou fazer, né? Antes de eu chegar aqui nesse processo, a gente precisa ter, né, já definido o que a gente vai fazer, qual que é o projeto, o que a gente vai trabalhar, já ter uma ideia, né? Até mesmo você pode ter um processo de prototipagem rápida, onde você validou esse projeto antes. Então, no nosso caso aqui, acho que alguns talvez não tenham pegado, mas a gente fez na verdade, é trabalhar em cima de um shield, que já está na nossa documentação. No caso da nossa documentação, ele está em formato de protoboard. Então, aqui a gente... já começou a ficar lento.
Então, aqui está em formato de protoboard, mas o que a gente vai fazer? Então, é um shield para facilitar, então, encaixar aqui e já ter todo o circuito pronto só para encaixar o microcontrolador. No caso aqui, esse microcontrolador, ele é no padrão DIP8, tá? Então, a gente vai usar um soquetinho DIP8 e aí, conforme na hora de gravar, a gente vai encaixar. O que o Daniel Quadros, né, ele sugeriu lá na nossa conversa? Ele tinha sugerido a gente colocar alguns recursos para facilitar, né, gravar tanto standalone e também recurso visual para voltar. Então, a gente também vai seguir essa sugestão do Daniel para trabalhar aí nesse circuito. Tá? Então, ele sugeriu aqui um LED RGB, tá? Onde a gente vai colocar em alguns pinos. Eu olhando na internet, até nas documentações que tem, eu também achei esse material aqui no Hackster, onde ele fez alguma coisa similar, né, colocando aqui os LEDs também para indicar. No caso aqui, a gente vai aproveitar tudo isso daqui para fazer o nosso circuito. Tá? O que vai faltar aqui, no caso desse circuito, é o botão para iniciar a gravação, que a gente vai colocar também no formato standalone. Beleza? Então, a gente vai começar colocando o microcontrolador. Vamos voltar aqui. A gente está aqui, né? Vou clicar aqui, colocar o componente. Na primeira vez que a gente clica, né? Ele vai carregar toda a biblioteca. Então, dependendo do tamanho da sua biblioteca, ele pode demorar um pouquinho. Então, fica tranquilo em relação a isso. Então, aqui é muito... Se a biblioteca tiver, né, com bastante componentes e tal, essa biblioteca aqui é padrão, tá? Não sei se eu já adicionei... Nessa instalação aqui não tem nenhuma biblioteca adicionada, eu acho. Aqui não tem. Minha. Mas dá para adicionar bibliotecas também suas, ou da comunidade. Né? Muitas pessoas, muitos desenvolvedores divulgam sua biblioteca no GitHub, dá para você usar. Né? Se você confiar no desenvolvedor em usar a biblioteca dele, você vai lá, baixa e adiciona. Aqui, geralmente, essas bibliotecas... Eu nunca tive problema com a biblioteca do KiCad, tá? Mas sempre que você tiver alguma dúvida, né, em relação à biblioteca, se ela vai atender, se está correta, você pode abrir, medir, tá? Porque depois que você fabricar e for mandar montar e tiver errado, aí a correção ela pode ser custosa, né? Então vai ter que mandar fazer outra placa, tal, tempo, enfim. Então tem que tomar cuidado. Então, aqui no nosso caso, a gente sabe que o microcontrolador ATtiny 85. Então, eu vou procurar ele aqui na lista, ver se ele tem. Então, no nosso caso aqui, a gente tem essa família. Ele já tem aqui algumas variações, então a gente sabe que o modelo DIP é o PU, tá? Então, eu poderia usar outros, mas já facilita aqui, porque ele já até pode trazer para a gente o package correto, tá? Na hora de fazer lá a linkagem. Inclusive, ele já coloca aqui, tá? E aí, se eu fosse usar outro, ó, já é QFN e tal, tem que tomar cuidado. Se eu usasse outro, só teria que garantir na hora que eu fosse gerar o netlist que eu fizesse a linkagem correta, tá? Então, beleza. Coloquei o componente. Aí você pode, né? Aí depende da sua organização, você pode, quero separar a parte digital da parte analógica, você pode criar alguns blocos aqui. Como o nosso circuito é muito simples, eu vou criar só um bloco só e a gente vai ver ele aqui no meio. Beleza. A gente vai precisar alimentar, né, esse microcontrolador. Só que o Daniel sugeriu também lá no comentário, e é algo bacana, eu fiz no outro shield que eu tinha aqui, de recuperar chip, que é alimentar o CI através de um pino do shield, tá? Então, a gente
vai usar esse recurso, né? Então não vamos colocar a alimentação direto nos 5 volts, a gente vai usar um pino digital para alimentar. Mas enfim, só para a gente ver onde estão os pinos de alimentação, né? A gente tem aqui o Power Port, tá? Então aqui que a gente vai pegar VCC, GND, mais 5, ele já tem alguns bem definidos aqui. Então, aqui na parte de Power, a gente tem diversos. Então, por exemplo, eu vou colocar o GND ali. Tem alguns tipos de GND, tá? Você só tem que tomar cuidado, que dependendo do seu circuito, você vai separar os GNDs, então você usa um tipo e outro, né, para que os GNDs estejam separados, né? Então, se você vai fazer isolamento e tal. No nosso caso, vamos usar esse daqui mesmo, GND. Beleza, coloquei aqui o componente. Tá? Eu posso colocar todos os componentes e depois fazer as ligações, mas eu vou fazer já a ligação elétrica aqui. Então, para fazer a ligação elétrica, a gente vai usar esse Place Wire. Uma tecla de atalho que aí facilita bastante é o W, então, de Wire. Então, se você para aqui e pressiona o Wire, ele já muda e você já faz a ligação, certo? Então, aqui ele já fez uma ligação elétrica. Beleza? Agora, o que a gente vai precisar? A gente precisa daquele footprint do Shield. Então, a gente tem que ver aqui, eu não lembro se tem, mas acredito que tenha. Vai lá, vou colocar Arduino aqui para ver. O que tem aqui? Ó? Uno R3. Então, esse Uno R3 é o Shield para esse né, modelo de Arduino que a gente vai trabalhar. Então, vamos colocar aqui. A gente vê se a gente vai usar ele ou não, mas ajuda a gente entender aqui como que é o formato. Depois a gente vê na biblioteca lá também se dá para trabalhar com ele ou não, porque às vezes tem alguns detalhes que podem influenciar. Beleza, eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Vou colocar o GND aqui em cima já, a gente já garante que o GND fica ligado ali, se a gente for usar ele. Tá. Eu poderia vir aqui em Power Port, clicar e pegar o GND novamente, mas como eu já tenho o GND aqui, e aí eu quero agilizar a minha vida, eu venho aqui em cima do componente, no caso aqui do esquemático, se eu apertar a tecla C, eu copio, tá? Então, copio o componente, ele vai estar aqui. Então, vem aqui no W de Wire, faço as ligações. Rapidão. Beleza? Agora é o seguinte, assim, quando eu faço os meus esquemáticos, eu não gosto, né? Não gosto, também fica muito ruim. Por exemplo, vamos supor que eu tenho que ligar esse pino aqui. A gente não mapeou ainda os pinos, mas que eu tenho que ligar esse pino aqui no pino 9, esse pino 2 lá no pino 6. Então, se eu ficar trazendo esse monte de, né, de ligações aqui, vai ficar meio confuso de entender onde estão as ligações. Você tem uma opção de você usar barramento, tá? Que fica legal, porque aí você faz uma linha só e faz as ligações de barramento. Mas mesmo assim pode acontecer do barramento você ter que cruzar alguma coisa. Nesse caso aqui, que são poucos pinos, né? Eu vou usar o recurso aqui de label. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, clicar ali em label, e aí vou clicar aqui, ele vai aparecer aqui. No caso, eu vou colocar o próprio nome do pino no Arduino Uno. Então, D13. D13, aí eu posso, vamos só lembrar aqui quais são os pinos. Então, é o D13, o D12, o D11, 10, que vão ligados aqui no microcontrolador, tá? E aí depois a gente faz essa relação entre os pinos. Acho que tem uma tabelinha mais interessante para a gente ver ali na nossa documentação. Deixa eu ver se aqui. É aqui, ó. Aqui ele não fala muito bem.
Enfim, a gente já olha aqui só para mapear. Vamos fazer os labels primeiro. Então, a gente vem aqui, D13. Eu vou copiar já. D12, D11, D10. E aí eu venho aqui, wire, W de wire, W, W. Já está no W, não precisa clicar de novo. E agora a gente vai editar esses símbolos aqui, né? Esses labels. Para editar, eu posso clicar com o botão direito em cima do componente e vir aqui em Edit, tá? Ou eu posso simplesmente parar em cima do componente, no caso aqui, esse que eu quero editar, e pressionar a tecla E. E aí eu venho aqui e edito o label. E aqui, E. Beleza? Então, praticamente é isso aqui. Ah, a gente pode... Eu tinha colocado aqui no meu... A gente pode colocar aqui esse D9. Vou pegar mais um aqui. Que vai ser a alimentação do chip. E aqui, E, D9. Beleza. Então agora a gente vai fazer as ligações. Eu sei que o pino de reset ele vai no D10, tá? Mas vamos fazer um negócio mais... Para que vocês vejam também, eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não vai dar. Deixa eu... Aqui. Beleza, então vamos aproveitar essa documentação aqui. Então, o 10 está vindo no pino 1 do Atetine. Então, o pino 1 está aqui. Eu posso criar outro label, né? Então, vem aqui. Eu poderia copiar aquele outro lá. Mas a gente vai ver outro recurso aqui. Então, D10. Dá para a gente mudar, então, se eu quero, sei lá, indicar que a direção ele está vindo do D10, você quer, né, saber que um é entrada e outro é saída, você pode vir aqui. Então, sei lá, eu poderia mudar para output, input e tal, bidirecional. O que ele vai mudar aqui, só para vocês verem? Ele muda isso aqui, ó. Então, esse símbolo vai ficar invertido. Mas, nossa, isso não influencia muito na ligação elétrica, tá? Então, eu vou deixar tudo igual, já fica nesse formato. Acontece o seguinte, eu coloquei isso daqui, ó, a parte da ligação dele ficou aqui na direita e eu preciso ligar ele aqui, né? Então, ou eu venho aqui e faço toda essa ligação, que vai ficar feio, o mais correto é eu girar esse componente. Para girar, eu posso clicar com o direito, e aí tem a opção, né, de girar aqui. Deixa eu ver onde é que está. Nem sei onde é que está. Aqui, Rotate Clockwise. Mas, para a gente não ficar toda hora clicando, né, por causa a gente vai virar várias vezes, eu vou usar o R. Então, R. E aí eu quero mover, M de mover. Paro aqui. Aqui tá bom para mim. W. Liguei. Beleza? Aí, vamos agora ligar os outros. Só para a nível de conhecimento, né? Por que a gente está usando esses pinos, né? Então, tem um porquê de ser aqueles pinos ali, no caso ali da gravação. Se a gente olhar aqui nessa documentação, eu não vou chegar a abrir aqui o datasheet completo. Eu acho que até tenho ele aqui. Tá aqui, melhor ver aqui. No datasheet a gente tem, né? Aí olhando mais detalhadamente na documentação, a gente tem os pinos que são responsáveis aí para a comunicação SPI, né? Então, os pinos que a gente vai usar, né, a função desses pinos serão essa MOSE, MISO e SCK, tá? Desta comunicação SPI. Então, são os pinos PB0, PB1 e PB2, que fisicamente estão no 5, 6 e 7. Tá? Então, isso que a gente liga.
E aí, se a gente for mais detalhes ainda relacionados à documentação, aí depois dá para ir mais a fundo, entender por que usa esses pinos na gravação. Então, a gente usa aqui lá no pino do Arduino Uno, se vocês perceberem, tem lá a marcação ISP. Então, são os pinos de programação que a gente pode usar tanto para, no caso do Arduino Uno, para gravar ele, mas também quando a gente transforma o Arduino Uno em um programador, ele também serve para gravar outros microcontroladores compatíveis aqui com esse formato, tá? Então, por isso que a gente está usando esses pinos, no caso, esses pinos aqui, né? PB0, PB1 e PB2. Pino 5, pino 6 e pino 7. Então, aí depois, terei que abrir aqui também, vamos colocar aqui, Atmega 328, Pinout. Ou Arduino Uno Pinout, a gente pode pegar e ver, deixa eu ver uma imagem melhor aqui. Acredito que essa dê para ver. A gente vai ver onde estão esses pinos, né? Então, a gente sabe que lá no Arduino são os pinos 13, 12 e 11, né? Então, aqui. Então, o 13 é o SCK, o 12 é o MISO e o 11 é o MOS. Tá? Por isso que a gente está usando esses pinos aqui. Perfeito? Então, lá da placa Arduino, a gente está usando 11, 12 e 13. E lá no ATtime 85, o 5, 6 e 7 do chip. Então, vou vir aqui, vou copiar. Opa. Copiei. Vamos ligar. Então, aqui, ó, percebe que fica muito mais ágil eu usar o teclado, né? Não preciso ficar clicando aqui. No caso, já tinha clicado uma vez, não precisa clicar toda hora, mas aí se acostuma e fica. Beleza. Então, a gente sabe aqui que o PB0, que é o pino 5, vamos olhar agora. Olhar aqui. Olhar aqui, ó. O pino 5, ele está no pino 11. E assim por diante. 11 no 5, 12 no 6, 13 no 7. Então, aqui. 11, 12 e 13. Beleza. Só falta agora ligar o VCC. O VCC, a gente vai ligar direto aqui nesse pino, mas eu acho que é mais interessante a gente não ligar ele direto, né? Vai que esse chip está queimado, alguma coisa, a gente colocar um resistor aqui, tá? É uma solução mais simples, que pode ajudar, tá? Um resistor baixo aí. Eu usei na minha outra placa que eu testei 470 ohms, mas depois dá para a gente até pensar em outros valores. Tá? Beleza. Agora a gente vai colocar o resistor. Então a gente vai vir aqui em Place Symbol. Se eu não me engano, Place Symbol é A. Isso, é A. E aí clica. Tá? E aqui no caso a gente vai procurar resistor. Tem uma lista enorme de resistores e também tem algum padrão, né? Então tem o padrão americano e o padrão europeu. Eu gosto desse padrãozinho aqui, desse formato aqui, tá? Mas também dá para usar isso aqui tranquilo, só vai mudar mesmo o símbolo. Beleza? A gente vai perceber que esse resistor, se a gente olhar aqui na lista, ó, nos detalhes, ele não carrega um footprint. Então, esse é um componente que na hora que a gente for fazer a linkagem do footprint com o símbolo, a gente vai ter que saber qual componente a gente vai usar. A gente vai usar SMD nessa placa? A gente vai usar PTH? Então, isso vai influenciar na hora que você vai fazer essa linkagem. Tá? Então, aqui, independente, para o esquemático,
Até a gente pode fazer um esquemático que depois pode ter uma versão em SMD e outra em PTH, mas na hora de fazer a PCB é importante saber se você vai usar PTH, e além de se for PTH, qual que é o componente, né, o tamanho e que você vai usar, e também na SMD, mesma coisa. Então, coloquei aqui, vamos colocar ele aqui, e aí, no caso, eu vou ligar ele no D9. Então, copiei, R, vou deixar assim. Beleza. Então, por enquanto, é isso. O que está faltando agora, né, no nosso circuito, são 3 LEDs. Aí, no caso, a gente pode pôr um LED RGB, conforme a sugestão do Daniel Quadros. Vamos ver se a gente tem um LED. Deixa eu colocar aqui. Ver se a gente já acha. Esse aqui. Então, nesse formato, a gente tem 3 14 e 3 anodos separados, mas pode ter, nesse formato aqui, anodo comum e cátodo comum. Tá? Geralmente, usa-se, sei lá, enfim, vamos colocar cátodo comum. Pode ser mais fácil de achar ou não. Mas, no caso, vamos colocar cátodo comum. Beleza, então, vou colocar esse LED aqui. Ele vai ser a interface visual, né, do resultado da programação. Como a gente já tem um resistor aqui, eu vou copiar esse resistor. Então, para cada LED, a gente vai colocar um resistor. E aí, a gente vai ligar. Então, aqui. Aqui não importa, né? A gente pode definir lá no programa qual o pino que a gente vai usar. Então, vamos colocar na sequência aqui. Depois a gente pede aprovação para o pessoal de firmware para ver se esses pinos estão coerentes. Beleza? Então, aqui a gente já fez a ligação. Vai faltar somente o GND. Então, aqui a gente liga o GND. E aí já está feito o circuito com 3 LEDs. E agora só vai faltar uma chave táctil. Então, vou colocar aqui uma chave táctil. Então, eu acho que era... Não sei se essa aqui é o padrão. Sei lá, depois a gente pode fazer a linkagem correta. Vou colocar aquela mais simples mesmo. Beleza. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Vamos usar o PUAP interno. Então, não vamos colocar resistor de PUAP aqui. Vamos fazer a ligação direta apenas no pino. Então, tem que avisar o pessoal do firmware que tem que habilitar o PUAP. Então, ligamos aqui no D5 e GND. Beleza? Então, praticamente o nosso circuito é isso. O que eles recomendam, né, em alguns casos dá problema, é colocar um capacitor no pino de reset. Então, o pessoal costuma colocar um capacitor de 10 nano aqui nesse pino de reset, para caso dê problema de gravação. Então, a gente vai usar essa recomendação. No shield que eu fiz aqui de teste, eu coloquei esse capacitor, funcionou perfeitamente. Então, vamos colocar esse capacitor. Então, capacitor.
Aí, esse aqui é polarizado, né, o eletrolítico. Tem desse formato também. Aí fica a critério. Tem uns menorzinhos aqui. Vou colocar esse aqui. Então, no caso aqui, ele vai vir aqui no pino de reset, o positivo. E vamos colocar o GND aqui. Beleza. O que vai faltar agora? No caso, vamos precisar colocar os valores dos resistores. O valor que eu digo, o valor dele, nominal. Então, eu vou vir aqui e clicar em editar. Quando dá, né? Às vezes você clica num lugar que pode ficar duvidoso se é um componente, se é referência e tal. Então, o que é de... aparece essa janelinha para você. Eu quero mudar aqui o componente. Então, eu vou colocar o valor aqui. No caso, vou colocar um valor de 1K. 1K minúsculo. Tá? Se eu já tivesse feito isso antes, no primeiro resistor, eu já pegaria, né, como os três são de 1K, ele já carregaria o valor. Né? Mas como eu não pensei nisso antes, então eu vou ter que fazer 1 a 1. Então, dependendo, você vai acostumando, você vai pensar, pô, os resistores são do mesmo valor, já vou trabalhar com o mesmo valor. Então, já coloco o valor na hora de copiar, já facilita. Nesse caso aqui, pode ser 1K também. Pode ser 1K. Eu tinha colocado 470, mas vamos manter o mesmo valor. Beleza. Então, praticamente o nosso circuito está pronto. O que vocês talvez vão perguntar, né, que não estão vendo, por que tem essa interrogação aqui nos componentes, né? Nas referências, ó. De ver todos os componentes que estão com referência. Então, aqui a gente pode ir colocando automaticamente. Então, se eu vir aqui editar, eu vou colocar isso aqui como 1. Mas pode ficar trabalhoso. Se você vai fazer um esquemático que tem que garantir, né, que aquele componente seja aquela referência, porque você está, sei lá, fazendo a engenharia reversa numa placa, para pegar o esquemático, enfim, alguma coisa que determine isso, você pode vir aqui manualmente. Mas eu acho assim, no caso, como a gente não está definindo, não tem prioridade nenhuma aqui, a gente pode vir aqui e anotar automaticamente. Lógico, se anotar automaticamente, a gente pode também definir algumas regras aqui. Então, a gente pode definir que vai ser todo esquemático. Se tivesse mais páginas, né, a gente poderia definir, só quero que modifique nessa página. Tá? Como que vai ser a ordem, né? Então, aqui no caso, pega a posição no X e vai da esquerda para a direita. Numeração. E aqui também, se você quer, se você já tivesse feito isso antes, você pode manter o que já está feito ou fazer um reset e mudar tudo. Então, se eu clicar aqui em Annotate, ele vai colocar para a gente as referências. Pronto. Aí, por enquanto, a gente não sabe se esse shield aqui, eu só coloquei como referência, pode ser que a gente use uma barra de pinos e tal, ainda vamos decidir isso depois. Mas eu sei que no meu circuito, aqui no Attentar 85, esses pinos aqui eu não vou usar, eles não serão ligados em nada, tá? Então eu posso vir aqui e colocar que ele não vai ter conexão, tá? Por que isso? Porque quando a gente for usar a ferramenta, né, que vai checar para a gente se a gente cometeu algum erro de conexão, ela vai olhar que, pô, esses pinos não são usados mesmo, então ela nem avalia, tá? Então, basicamente, nosso circuito é isso. Deixa eu só tentar dar uma melhorada aqui, trazer mais para cá. Circuito simples, tá? A gente aproveitou essa ideia desse circuitinho para fazer os primeiros passos. Para quem já está avançado, talvez é muito básico, mas a ideia é para a gente começar aqui com os primeiros passos para quem está iniciando na ferramenta. Então,
A ferramenta para verificar as ligações elétricas é essa joaninha aqui. Não sei se tem que fazer alguma configuração. Ó, já tem algumas configurações aqui. E a gente pode fazer o run. Então, aqui ele já deu para mim alguns warnings. Se eu clicar, ele vai ir onde está o problema. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. No pino 2, o R1. Tá ligado direto no... Opa. Direto no VCC aqui, tá? Então, uma regra diz que não, né, que não tá ligado aqui no VCC, porque esse VCC é um pino de power. Então, teoricamente, ele teria que estar ligado a um componente de power, tá? Então, ele me deu um warning. Eu posso avaliar. No caso aqui, para mim, isso não é relevante, tá? Aí eu vou avaliando todos, ó, tá? O que dá. Lógico, dá para a gente melhorar essas regras aqui e não aparecer esse tipo de erro, se você não quiser. Mas, ó, tá vendo aqui? Todos esses pinos que não estão conectados, ele me avisou. Então, se eu não colocar aquele, né, o no connection, né? No connected, esse daqui, xizinho, ele vai ficar dando esse warning, tá? Aí você tem que avaliar. Vamos simular alguma coisa aqui que acontece muito, né? Vamos supor, sei lá, vou pegar aqui, ó. Vou deletar, aí eu vou fazer essa conexão aqui. Vou fazer essa conexão aqui, ó. Ela vai chegar até aqui, ó. Vamos supor que eu fiz, sei lá, comi bola, até movi o componente, aconteceu de ficar isso aqui, ó. Então, esse cheque que você faz aqui, ele vai te ajudar a pegar esses erros, tá? Para que você não tenha esse problema na hora que você for passar para o PCB, porque se você, no caso, se você aceita esses erros aqui, na hora que for perceber, o PCB não está nem aí. Ele vai mostrar para você onde você tem que ligar, e aí você tem que achar este erro, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Acho que, não sei se ele pegou. Acho que nem pegou. Vamos rodar de novo aqui. Pegou agora. Tá vendo? Valeu, Lucas. Eu tinha esquecido. É só abrir. Então, ele já mostrou aqui que tem um erro. Ó. Então, às vezes, né, já aconteceu comigo de passar para PCB, um errinho desse, acabou que na hora lá que eu fiz a PCB, eu chequei a PCB se estava tudo conectado, para PCB estava certo, mas o problema estava aqui na parte do esquemático. Então, é importante que você faça esse cheque de erros aqui. E aí, lógico, vai ter coisas que você fez porque você quis fazer daquele jeito, mas vai ter coisas que você pode ter errado mesmo, então é bom avaliar todos os warnings e até erros críticos que possam aparecer, tá? Então, a partir desse momento, a gente tem o esquemático que a gente vai passar para perceber, tá? Só que, deixa eu ver a hora aqui, tem um tempinho, dá para a gente até passar mais um tempinho. A gente agora vai, antes de passar para PCB, definir, né, o footprint do componente, ou seja, qual que vai ser, né, o tipo de encapsulamento que você vai usar, né, algumas características ali do componente você precisa saber. Nesse caso aqui, a gente, como é um circuito simples, a gente já sabe, assim, por experiência, o que a gente vai usar. Mas tem circuitos que é a primeira vez que você usa um circuito integrado. Então, você vai ter que ir lá no datasheet, aí vai ter uma parte no datasheet que é o... Quer ver? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui. A gente vai ver aqui os packages, né? Então, qual que eu vou usar? Ah, se eu vou usar, no caso aqui, DIP, algo bem comum. Mas já existem, né? Como chega componente todo dia no mercado, componentes que não vão estar lá na biblioteca, e você vai ter que desenhar
o footprint dele e tal. Então, a partir dessa documentação que você vai desenhar. Existem algumas ferramentas que facilitam esse processo para a gente, tá? Mas, assim, dependendo do que você vai fazer, vale a pena gastar um tempinho ali desenhando um componente, agiliza muito, tá? Vamos ver se a gente sobra tempo já no último dia, a gente dá uma olhada nisso. Mas, por exemplo, uma ferramenta que faz esse... Né, você procura o componente, ele já traz ali para você o footprint, até o esquemático, até o 3D, essa Snap EDA. Então, por exemplo, colocar aqui a T-Tine 85, ele vai dar algumas opções, vamos pegar esse PU, que é o que a gente está usando, e aí ele vai trazer algumas opções, e aí ele, até essa ferramenta aqui, ela faz para diversos CADs, tá? Então, pegar esse daqui, clicar aqui, aí ele vai abrir a parte aqui dos símbolos. Então, se a gente não tivesse lá o símbolo, e a gente não quisesse desenhar, tudo bem, esse componente aqui é muito simples, mas pode ter um chip lá que tem 100 pinos, então pode ficar meio cansativo de você fazer, se você não tiver tempo e tal, você pode aproveitar essa ferramenta para te ajudar. Aí, se eu quisesse também o footprint dele, essa ferramenta dá aqui já o footprint para eu importar para a biblioteca. No caso ali já tem, então eu não vou fazer isso, mas é uma opção. E também, se você quer ver o 3D, dá para você importar o 3D também. É uma coisa que eu vou mostrar depois na hora do PCB, como que a gente carrega 3Ds externos, tá? Então, essa é uma opção. E aí no download aqui, você escolhe para qual ferramenta você quer fazer o download. Não lembro se tem que fazer login aqui. Não, não é isso. Isso aqui é promoção. Enfim. Tá, então, é uma opção. Existem outras, tá? Existem outras. E até mesmo, por exemplo, na Mouser, quando você procura o componente, eles estão com esse serviço de disponibilizar junto o footprint, então, para facilitar a nossa vida. Mas é sempre bom você ter que confiar na ferramenta que você está usando, que ela vai te dar o footprint correto, porque eles não vão te dar garantia na hora que você mandar a placa que vai estar funcionando. Então, por exemplo, aqui na Mouse, ó, ele tem esse ECAD Model. Aí, se a gente clicar aqui, ele dá também, usa essa empresa aqui, Samaxis, tá? Aí tem que ver também se esse CAD é compatível com a ferramenta que você está usando. Então, mas são formas aí de ajudar. Beleza? Mas também vale a pena desenhar o componente. Então, só para a gente finalizar aqui, para não ficar muito cansativo, essa parte de hoje, a gente vai vir aqui no Assign PCB Footprints. Então, a gente vai clicar aqui, ele vai carregar a biblioteca, e aí aqui ele vai carregar a lista da biblioteca que a gente tem de componentes dos footprints, para a gente fazer o link aí. Às vezes demora, dependendo do computador e da biblioteca, demora um tempinho, dá até para tomar um café. Ó, então, pessoal, quando abre aqui, né, aí você pode até melhorar abrir mais aqui, né, dependendo. O que acontece aqui? Ele traz para a gente, no lado esquerdo aqui, as bibliotecas que a gente tem instalado. Então, no caso aqui, a princípio, só tem a biblioteca do próprio KiCad, tá? Eu não coloquei nenhuma biblioteca minha, mas a gente vai ver depois isso na próxima aula, como a gente coloca as nossas bibliotecas. Aí ela pode aparecer aqui. E aqui desse lado, os footprints. No caso aqui, ele está filtrando pelas baterias e tal, né? Existem alguns filtros aqui em cima que facilitam a nossa vida. Então, no caso ali, eu posso habilitar aqui, ele vai ir direto para os capacitores. Deixa eu tirar aqui, ó. Então, ele vai direto para os capacitores. No caso aqui, eu sei que o C1 é um capacitor eletrolítico de 10 micro.
e eu sei que ele tem um passo de 2,5, ele tem um diâmetro, se eu não me engano, de 5 ou 6. Eu posso até medir aqui, eu já estou com ele na mão. Então, um paquímetro, nessas horas, ele facilita bastante a nossa vida. Então, se você está com o componente na mão. Agora, se você não está com o componente na mão, aí você tem que ir atrás das especificações técnicas do componente para você garantir, olhando no datasheet, que você está pegando o footprint certo. Porque se a gente errar aqui, pode ser problemático lá na frente. Então, se essa placa você vai produzir em larga escala, você erra um componente aqui, você vai ter que adaptar a sua linha de produção para encaixar um componente especial ali no footprint que está errado, ou refazer todas as placas, dependendo da quantidade que você for fazer. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, esse capacitor que eu tenho aqui na mão, ele tem o diâmetro de 6,4. Na verdade, é 6,2. Vamos ver. Ele é um capacitor eletrolítico, ele tem o passo de 2 milímetros. 2,5. Então, aqui, quando eles fazem já a biblioteca, eles já colocam para a gente algumas nomenclaturas que facilitam a nossa vida na hora de escolher aqui o componente. Então, o capacitor que eu vou usar, né, ele tem um passo 2,5 e o diâmetro de 6,4 que eu tinha falado, né? Então, é esse. Beleza, eu quero garantir que é esse carinha mesmo. Eu venho aqui e vou ver o footprint. Eu quero garantir mais ainda que eu estou fazendo a coisa certa, né? Senão depois eu faço cagada, aí já era. Então eu tenho aqui ó, uma ferramenta de medida que me ajuda. Então aqui dá para ver que é 2,54. E aí se eu clicar, aí dá para a gente mudar aqui o grid, né? Posso colocar o grid em menos que 1 milímetro, 0,1. Tá. Clico aqui, venho para cá. Olha lá, tá dando 6,9 a parte externa. Então tá coerente com o que a gente tem de componente. Beleza, então dá até para a gente ver também o 3D. Então se eu clicar aqui e já tiver linkado o 3D certinho, ele vai aparecer aqui o componente. Tá? Mas isso a gente conversa mais no próximo encontro sobre 3D. Beleza. Garantir que esse é o componente. Vem aqui e dá 2 cliques. Aí o LED RGB. LED RGB. Eu vou usar um LED RGB de 5 milímetros com 4 terminais. Tá? Que é fácil de comprar. Vem aqui. É esse carinha aqui. Tá? Então, beleza. Deixa eu ver se esse daqui tá melhor. Não era isso, ó. Coloquei um componente errado. Dá para mudar, tá? A gente muda. Só vou garantir que esse aqui, ó, não é esse, tá vendo? Esse componente é difícil de achar. O que eu tenho aqui, os pinos são alinhados. Então, é esse aqui. Mas deixa eu ver esse outro aqui para garantir. Quando você faz a sua biblioteca, né? Que aí que é uma vantagem de você fazer a sua biblioteca, é que você na nomenclatura, você pode fazer a nomenclatura ou o código aqui conforme o seu estoque. Você tem um controle de estoque já bem, né, estruturado, você já pode colocar certinho. Então, é o LED PTH, aí você pode pôr um número, então você sabe já que você tem no estoque, por exemplo, tá? Então, essa é uma das vantagens de você fazer sua biblioteca. Nem que você aproveite o componente que já está pronto aqui, só renomeie ele para você ter uma biblioteca já mais facilitada na hora de você escolher o componente. Beleza, o resistor, ele vai ser um resistor PTH também, ele é axial e ele, no meu caso aqui, ele tem 10,16 milímetros na horizontal, com diâmetro de 2,5 milímetros. Aí, isso aqui, por que eu escolhi esse? Esse aqui é um componente que a dobra dele é padrão. Então, no caso, se eu fosse fazer essa produção em máquinas, e aí tem as dobradoras já que fazem isso, corte já dobra, ele já sai certinho só para a montadora só chegar e encaixar, ela não precisa se preocupar em dobrar. Então todos ficam formatadinhos certinhos. Por isso que geralmente eu escolho esse daqui. Mas lógico, se você tivesse uma condição especial, tem outras opções aqui. E aí no caso aqui, os 4 são iguais, né? Então já vem aqui
E já. Beleza. Aqui tem essa chave táctil do tipo 6x6x6, que é essa. Eu vou colocar essa de 7.3, que vai mudar só a altura, mas o footprint dela é a mesma, que é esse padrãozinho aqui que a gente conhece bem. Até dá para olhar aqui. Tá? Beleza? Aí a gente vai garantir essa aqui. O microcontrolador já está certo e esse Arduino aqui a gente vai ver. Por enquanto, a gente vai manter este footprint aqui. A gente vai se basear nele lá para colocar depois uma barra de pinos. Aí eu vou mudar, eu vou ensinar vocês como eu venho lá do esquemático e altero. Não, eu venho lá da PCB e altero o esquemático para atualizar um componente, tá? Esse é um assunto para o próximo encontro. Beleza. Terminei, fiz toda a linkagem dos componentes, vou dar um OK. Perfeito. Sempre é bom ficar salvando aqui, né? Eu tinha esquecido, mas dar Ctrl S várias vezes é bom. Aí, beleza. O último passo aqui que a gente já fez é gerar um netlist. Então, a gente vem aqui, clica no netlist. Você tem algumas outras opções aqui, mas no nosso caso é PCB-New, que é o programa do KiCad. Nós vamos gerar um netlist. Ele já vai abrir na pasta, tá? Que a gente criou. E aí a gente só salvar ele aqui. Pronto. Nossa parte esquemático, primeira iteração com o esquemático está feita. Aí, na próxima aula, a gente vai começar na PCB e nós vamos voltar aqui no esquemático para atualizar o componente que a gente, no caso, as barrinhas de pinos ali. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar aqui hoje na parte esquemático. Aí a gente pode agora conversar sobre as dúvidas.